da revista número 6, que é os Fundamentos Teológicos da Bíblia, os livros de sabedoria. Hoje a lição número 2, que na verdade são também 2 livros históricos. Eu já expliquei que esses livros históricos passaram na revista número 6 devido à questão de espaço. Hoje vamos estudar os livros de Ruth e o livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, né? No Novo Testamento a gente tem assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Mas aqui é primeiro livro de Samuel. Deus escolhe um rei. Ruth, né? Já é a preparação para Davi, né? Ruth foi bisavó de Davi. E então Deus está escolhendo Davi como rei. Eu vou ler aqui o versículo de Ruth 1,16b. Aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16b. Um versículo bem importante, quando a gente leva em consideração esse pano de fundo que a gente veio estudando nas outras lições, esse pano de fundo da religião cananita, a religião dos povos ao redor de Israel. E Ruth, vamos ver logo, ela era ali não era do povo de Israel, ela era do outro povo, e eles tinham outros deuses, e ela dizer isso, né? O teu Deus é o meu Deus, uma grande confissão de fé. O próximo título, Ruth, Deus prepara a salvação. Como eu estava te falando, Deus já queria trazer Davi como rei, já sabia que precisaria de um homem santo, de um homem de Deus para ser rei daquele povo no futuro. E aí, Ruth, né, já é uma preparação disso. E esse contexto que nós vimos nas aulas anteriores, da idolatria e da religiosidade, dos ídolos e de tanta coisa horrível que era feita, nos ajuda a entender todo esse processo pelo qual Noemi, o marido dela, né, passaram de ter que fugir, de ter que sair, né? Fugir não é a palavra, mas de ter que buscar uma ajuda no povo vizinho. Pensa que horrível, né? Um israelita, membro do povo de Deus, ter que buscar comida num país vizinho, num país pagão, né? A que ponto Israel decaiu, né? Porque sempre essa questão da fome em Israel estava ligada ao pecado de Israel. Israel decaía espiritualmente, como a gente viu no livro dos Juízes, eles decaíam, aí Deus mandava lá uns problemas, entre os quais a questão de fomes, né? Como um aviso, né? A gente poderia dizer como um castigo, mas eu acho que não é a palavra certa neste caso, mas como um aviso, né? Como um aviso. Fica assim um pouco na dúvida, né? Como mais tarde, por exemplo, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para a Síria, para a Babilônia. Se a gente se perguntar, isso foi um castigo ou foi um aviso, né? Eu acho que tanto uma coisa como outra, quer dizer, né? Porque muitos depois se converteram, perceberam que aquilo era um sinal, que era um aviso, e voltaram e procuraram se manter fiéis a Deus, né? Então, um castigo também é um aviso, né? Então, essa fome que eles estavam passando, nem todos os israelitas tinham abandonado a Deus, como a gente vê, né? Se Ruth se converteu pela pregação de Noemi, então quer dizer que Noemi ela era muito crente, né? Isso a gente aprende tantas lições fortes no livro de Ruth. Uma delas é que até mesmo num país pagão, num país idólatra, Deus está agindo, Deus pode agir.
Ruth, né, foi levada a Deus por Noemi naquele país. Porque essa confissão aqui do versículo 16, ela é quando eu já estava voltando, né? Já estava voltando de lá. Quando ela estava voltando para Israel, e disse, olha Noemi, disse para ela, Ruth, né? Volta, né? Volta para o teu país, porque agora eu vou para Israel. Em Israel nós temos lá o nosso Deus, Javé, o Jeová, né? Temos lá nosso Deus. E eu não quero te forçar a mudar de religião, né? E não quero te forçar a mudar de povo. Nós somos lá o povo de Israel. Você é, né? Aqui dos Edomitas, se não me engano, né? Você teria que mudar de povo, você teria que mudar de fé, né? E aí entra Ruth e fala exatamente isso. O meu povo é o teu povo é o meu povo, teu Deus é meu Deus. Ela fala isso, ela confessa que ela quer ser parte do povo de Israel, ela quer ser uma seguidora de Javé. Então isso também, né, se aplica nos dias de hoje, como por exemplo aqui na Alemanha também tem muita incredulidade, e vir para esse país, né, implica também nisso, de pensar, peraí, tem tantas pessoas ateias aqui, né, como é que vai ser, né? Assim, mais ou menos a situação quando Noemi foi lá para Edom, né? Eu vou estar lá no meio dos edomitas, que são todos, né, de uma outra religião, né? Como vai ser? Será que vamos conseguir sobreviver, né? E naquela época isso era bem mais forte, esse problema, porque muitos acreditavam em deuses territoriais. Está escutando lá? Está escutando, Leandro? Está escutando lá, Leandro? Ah, tá, voltou. Então tá. Então voltou. Então, naquela época, muitas pessoas acreditavam em deuses territoriais. Acreditavam que, né, digamos, o deus dos edomitas, ele dominava sobre Edom. O deus dos gregos dominava na Grécia, o deus dos egípcios dominava no Egito e o deus de Israel dominava em Israel. Muitas pessoas acreditavam nisso. Não os israelitas, mas se todo mundo acreditava desse jeito, talvez alguns israelitas acabavam um pouco acreditando nisso. Por isso também quando Israel foi exilado para a Babilônia, teve muitos israelitas que pensaram, agora pronto, acabou, porque nós vamos para a Babilônia e lá na Babilônia quem manda é o Deus da Babilônia, o Deus, né, sei lá que nome ele tem, é o que manda lá. Chegando lá nós vamos ter que servir a ele. E aí que vem os profetas e dizem, não, peraí, Deus também está na Babilônia. Deus não está limitado a Israel, ele não está, né? Não é um Deus com letra minúscula, um ídolo que está lá preso a uma região geográfica, mas ele está no mundo todo, ele é onipresente, né? Então isso foi uma lição aprendida também no Êxodo, e aqui talvez era o conflito de Noemi e o marido dela, de ter que ir lá para o outro país, para Edom, no meio de pessoas de uma outra religião. Eles pensaram, nós vamos ter que ir para lá, vamos ter que mudar de religião, né? E vice-versa. Mas graças a Deus, Ruth se converteu de coração para Jeová. Se converteu, ela não disse, olha, Noemi, eu vou com você, mas eu vou adorar aqui o meu Deus aqui, né? O meu Deus lá, enfim. Qual era o Deus que ela adorava? Eu não sei, porque eram muitos, nós estudamos isso na outra vez. Então, né, ela poderia ter falado isso. Olha, Noemi, eu vou com você, porque você precisa da minha ajuda, você está bem idosa, eu não quero te deixar sozinha, eu vou lá com você, vou te apoiar, vou te ajudar, mas aí quando você morrer eu volto lá para Edom, lá para a casa dos meus pais, né? Não, ela disse, eu vou adotar o teu povo como sendo o meu povo, e eu vou adotar a tua fé como sendo a minha fé. Então isso foi, né, um grande passo, ela não precisava ter falado isso. E no próprio livro de Ruth é muito bem explicado essas questões sociais
de que Ruth foi colher espigas na beira do campo de Boaz. Também lá no livro de Deuteronômio fala sobre isso, que os pobres eles tinham um direito de fazer isso. Isso era uma proteção social, um sistema de proteção social. Quer dizer, hoje cada país do mundo tem algum tipo de sistema de proteção social, seja aí um salário família, ou aqui na Alemanha chamam de ajuda social, né, Sozialhilfe, ou tem aqui ajuda de salário-desemprego. Então tem vários tipos de ajuda a pessoas desempregadas ou assim por diante. E no tempos bíblicos, interessante, quer dizer, todas essas leis de proteção aos pobres, na verdade elas têm a sua origem, ou uma das origens importantes, na Bíblia, nas leis bíblicas, porque lá em Deuteronômio tem várias leis de proteção ao pobre, de proteção ao migrante, né? E hoje, de novo, tem toda essa discussão dos migrantes, né? dos refugiados políticos e tal, é muito discutida, mas já nos tempos bíblicos já existia essa problemática de pessoas migrantes, pessoas que estavam passando fome num certo lugar por causa de uma seca ou uma coisa assim, como era o próprio caso aqui de Noemi e Ruth, ou por outros motivos, eram expulsas, ou sei lá, né? Acontecia mil coisas naquela época que faziam as pessoas ter que procurar outro lugar para viver. Então, em Deuteronômio foram dadas muitas leis para defender esse tipo de pessoas, para que elas não fossem exploradas, abusadas, que elas não morressem de fome. Então, existiam muitas leis para defender esses tipos de pessoas, e uma dessas leis era essa, que quando se colhia o cereal, então os pobres eles podiam entrar depois da colheita e colher o que sobrava. Quer dizer, podiam, né, rebuscar, poderiam ali ver se os trabalhadores tinham deixado sem querer cair algumas espigas de trigo, de cevada, ali ia juntar. Eles tinham o direito de fazer isso, era um direito, né, do pobre. Eles tinham alguns direitos, né? Direito, por exemplo, de ter um dia de descanso, como os escravos tinham o direito de ter um dia de descanso. E tinha um monte de leis, né, protegendo os pobres para que eles não fossem oprimidos. Digamos que o pobre desse lá a sua roupa como um penhor para um empréstimo, né? Aí diz lá que de noite tinha que devolver a roupa para ele, porque ele precisava para se cobrir, senão ele ia passar frio. Isso seria um maltrato, né? Então, existiam muitas leis de proteção. E aqui no livro de Ruth, essas leis ficam evidentes, como essas leis funcionavam e que essas leis eram respeitadas. Então, a gente vê que... deixa eu ler aqui Levítico 23, 22. E quando fizeres a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 23, 22. Então, Levítico, como diz Deuteronômio, Levítico, né? Então, nesses livros aí de Moisés, é que tem muita coisa escrita nesse sentido, defendendo, né? Inclusive aqui diz, não acabarás de cegar os cantos do teu campo. Quer dizer, então os ceifeiros, eles propositalmente não eram para colher nos cantos dos campos, né? Era para deixar coisa ali para os pobres e para os estrangeiros, ou seja, para os migrantes, né? Então isso já naquela época, isso era bem importante. Então quando a gente diz, olha só, hoje em dia, né, os países têm leis para defender os pobres ou para ajudar os pobres e tal, já naquela época já existiam. E eu creio que muitas leis que existem hoje nos países têm a sua origem na Bíblia. Eu tenho certeza que isso é assim. Mas também existiam outros países naquela época que também tinham leis, que também defendiam os pobres, né? Mas a Bíblia defendia bem claramente, muito nitidamente,
os pobres, para que eles, né, tivessem um mínimo de dignidade. E bem interessante é que quase que o livro de Ruth, ele é um livro escrito da perspectiva do pobre. A maioria dos livros da Bíblia está preocupada com coisas espirituais. E também o livro de Ruth fala de coisas espirituais, da fé de Ruth e assim por diante. Mas no livro de Ruth, isso fica assim mais nítido, essa questão de que agora um pobre está contando a vida dele, ou alguém está contando, né? Enfim, talvez foi Davi, foi o neto, né? O neto de Ruth, que talvez escreveu esse livro contando o que a avó dele passou, né? Quando era pobre, quando estava nessa situação. Mas é interessante que, né, é contado a partir da perspectiva do pobre. É o pobre contando a dificuldade que passou. São poucos os livros que contam sobre isso, porque geralmente os pobres também não têm dinheiro para escrever, né, para editar um livro, né? Então, por isso que também a maioria dos livros são escritos por ricos, vamos dizer assim, ou da classe média, né? E então aqui, vamos dizer assim, é um dos raros livros escritos do ponto de vista, ou narrados do ponto de vista do pobre. Então isso também é uma coisa assim, bem, né, impressionante na Bíblia, assim como a Bíblia é rica. Ela nos traz também essa informação. Um pobre contando o que passou, né, como as dificuldades que passou, e também como essas leis foram importantes, mostrando, né, que essas leis ajudaram Ruth a sobreviver, trazer comida para casa de Noemi. Ele estava muito velho e não podia trabalhar. E Ruth foi lá e fez isso. E Boaz, né, observou, viu, quem é que essa mulher ali que está colhendo as espigas ali nos cantos do campo e tal, né? Aí ele falou para os funcionários dele, deixa lá um pouquinho mais, né? Ali não colhe tanto naquele lugar que ela estiver lá colhendo, né? Para que ela possa pegar bastante, né, e tal, né? Enfim, foi ali um romance, né? Um romance bem interessante, né? Algo bem, né, interessante. Glória a Deus. E a gente vê, quando a gente for estudar a árvore genealógica de Jesus, a gente vê que Ruth faz parte, Noemi, logicamente, faz parte da árvore genealógica de Jesus, e que Jesus não teve vergonha, né, de ter em sua árvore genealógica também pessoas pobres, viúvas e pobres. Como Jesus é diferente, né? Muitos aí que quando querem escrever sua árvore genealógica iam fazer questão de esconder isso, né? De que teve lá, né? Enfim. Então agora vamos passar para o livro de 1 Samuel. E o versículo que eu escolhi para resumir, 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Esse versículo, né, é muito usado no meio evangélico, porque é simplesmente um versículo importante. Deus tem mais prazer, né, que as pessoas obedeçam a Deus do que ficar lá fazendo, digamos, sacrifícios. O que seria um sacrifício hoje, né? Um sacrifício, ficar, sei lá, fazendo alguma coisa, enfim, talvez indo lá na igreja, dando uma oferta bem grande, alguma coisa assim, só para disfarçar que está fazendo um monte de coisas erradas, vamos dizer assim, né? Então, né, que exatamente foi o caso de Saul. Saul desobedeceu, porque Samuel tinha falado que ele era para fazer uma coisa de uma certa maneira, e ele foi lá e fez diferente, e daí depois, não, mas veja bem, eu fiz um sacrifício bem grande aqui, matei bem bastante touros e tal, né? Porque Saul, ele, né, tinha muito aquele pensamento religioso errado que muitas pessoas têm, que acham que Deus está interessado nos sacrifícios.
no Antigo Testamento Deus tinha ensinado os sacrifícios, então tem pessoas que pensam, Deus gosta que se mate ali um animal, um cordeiro, um touro, uma coisa que se mate e queime lá, né? Deus gosta disso, né? Pensamento totalmente errado, Deus não gosta disso. Mas ele mandou fazer isso como um gesto, dizendo para as pessoas que gesto eles podiam fazer para demonstrar o respeito a ele, dando algo importante, porque um carneiro, um touro, era um alimento, né? É uma coisa necessária, seria como se hoje fosse o dinheiro, né? Algo que as pessoas precisam para viver. Então, dando aquilo, estavam mostrando o quanto valorizam a Deus. Agora, tem pessoas que caem no outro lado, acham que Deus gostava disso, de que ficassem matando os animais. Então isso é errado, totalmente errado. Deus não está preocupado, assim, não está querendo lá que sejam mortos animais. Isso não agrada a Deus. Mas o que importa é o gesto, o que está por trás desse gesto. E isso que Saul não entendeu, por isso que Samuel falou isso aqui. Então, o livro de 1 Samuel, ele é a continuação do livro dos Juízes e é o rabinho final da teocracia, quer dizer, o tempo dos juízes e o tempo aqui de 1 Samuel, o tempo onde que não havia um rei em Israel, como que o povo era para viver? Era para viver obedecendo os livros de Moisés. Obedecer aos livros de Moisés. E isso era para funcionar. Deus acreditava que isso era para funcionar. Se todo mundo, se todo o povo obedecesse os livros de Moisés, então Deus protegeria o país contra os inimigos e o povo viveria feliz sem a necessidade de um rei. Mas o povo não se acertou com esse modelo, não entendeu o plano de Deus e começou a dizer, nós queremos um rei e tal, né? Deus disse, isso não é bom, que vocês tenham um rei não é bom. Mas tudo bem, Deus deu um rei para eles. Por que Deus deu um rei para eles? Né? Porque isso foi também um símbolo de Jesus Cristo. Que o rei Davi acabou se tornando um símbolo de Jesus Cristo, do reinado de Jesus Cristo sobre o mundo. Ok, eu imagino assim que Deus, né, acabou dizendo, ok, vamos então dar um rei para o povo, porque temos aí um motivo para fazermos uma exceção. E o motivo é isso, que né, mais tarde Jesus Cristo seria um descendente do rei Davi e o próprio Jesus Cristo também né, vai reinar sobre o mundo, então ele também vai ser um rei. Mesmo que o que Deus na verdade quer é a teocracia, é isso que Deus quer. E é isso que vai ser no final das contas. O último reino. Qual vai ser o último reino? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu demorei 40 anos para descobrir qual vai ser o último reino. E isso a gente ora no Pai Nosso, né? Venha teu reino, né? Pai Nosso. O último reino vai ser o reino do Pai, né? O reino do Pai. Uma mera curiosidade aqui, um parênteses, né? O reino do Pai. Quer dizer, depois de Jesus reinar 1000 anos, ele vai entregar o reino ao Pai. E aí vamos ter de novo a teocracia. Era isso que eles tinham lá no tempo dos juízes, no início de 1 Samuel, onde que todas as pessoas simplesmente obedeciam né, o que Deus tinha falado. Tinham fé em Deus e não dependiam de ter um rei. Porque cada pessoa obedecia a Deus. E isso vai ser no reino de Deus, quer dizer, no reino do Pai, que vai vir depois do milênio. Tá, vamos voltar aqui à página 17. Período de tempo dos eventos ali descritos, desde o nascimento de Samuel, aproximadamente 1100 a.C., até a morte de Saul, aproximadamente 1011 a.C. Tá? Então são, 90 anos. O livro de 1 Samuel. E Eli, um dos personagens complicados do livro de 1 Samuel foi Eli. Eli em si, ele era um bom sacerdote e juiz.
E sacerdotes, né, são também um tipo de figuras assim um pouco polêmicas. Eu digo polêmica para mim. Eles não são polêmicos, exatamente por não serem polêmicos é que agora eu tenho que polemizar um pouco, porque a maioria dos sacerdotes eles eram muito assim passivos, porque existiam muitos sacerdotes naquela época, porque eram famílias, né? Era a tribo de Levi, era uma tribo sacerdotal, então existiam muitos sacerdotes. E o que eles fizeram? Se a gente for ler todo o Antigo Testamento, caçar o que os sacerdotes fizeram de bom para o povo espiritualmente? Pouquíssimo. É a resposta, pouquíssimo. E, na verdade, eles é que deveriam fazer mais, né? Eles é que deveriam fazer mais, foram um dos grupos que fizeram menos pelo povo. Cumpriram o seu dever de ficar lá fazendo sacrifícios, administrar o templo, mas quando a gente olha assim os grandes homens de Deus do Antigo Testamento, teve lá acho que só uns 2 ou 3 que foram sacerdotes. Todos os outros foram de outras tribos, foram profetas e tal, que Deus chamou, mas só acho que 2 ou 3 que foram sacerdotes, se não me engano Ezequiel, se não me engano que foi sacerdote. E Esdras, se não me engano. Então, foram pouquíssimos sacerdotes que, de fato, levaram a palavra, tomaram a peito, dizer, não, nós temos que levar esse povo a Deus, né? Pouquíssimos. Então, como diz aqui, Eli liderou e julgou o povo durante 40 anos, sim, mas daquele jeito, vamos dizer assim, daquele jeito, né? Meio que passivo, vamos dizer assim, né? Ele era um bom sacerdote e juiz, quer dizer, bom no sentido assim, não era ruim, né? Não era ruim, então era bom, né? Mas os filhos dele eram ruins, bem ruins, né? Bem ruins, levavam o povo ao pecado. E uma das coisas muito erradas que eles fizeram foi pegar a Arca da Aliança, levar a Arca da Aliança para a frente de batalha, porque o povo de Israel estava de novo sendo atacado pelos filisteus, né? Por que será? Porque os, né, sacerdotes não estavam levando o povo a Deus, o povo estava se afastando da fé, né? Então, temos que nos defender contra os filisteus. Aí lembraram do que Josué tinha feito, né? Josué tinha levado a Arca da Aliança na frente do povo e para derrotar a cidade de Jericó, né? Jericó caiu, né? Então os filhos de Eli, que eram bem ímpios, bem, né, incrédulos mesmo, bem maus mesmo, pensaram, sabe o que? Essa Arca da Aliança, né? Nossa, ela tem poder, né? Vamos levar ela lá na frente e vamos derrotar nossos inimigos, né? Só que fizeram isso e o que aconteceu? Os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Tomaram, né? Derrotaram os israelitas e tomaram a Arca da Aliança, o que foi uma vergonha muito grande para os israelitas. Saíram envergonhados, derrotados e perderam a Arca da Aliança. Isso mostra o quê? Mostra, de novo, essa questão da religiosidade. Josué, o que ele fez antes de levar o povo para lutar contra Jericó? Santificou o povo, né? Mandou o povo orar, mandou o povo jejuar, fez lá alguns sacrifícios para que as pessoas pedissem perdão pelos seus pecados, e esse tipo de coisa. Santificou o povo antes de ir para Jericó. Levou a Arca da Aliança lá na frente, sim, levou a Arca da Aliança, mas é todo um contexto. E aqui, os filhos de Eli, né, eles pensaram, nós estamos fazendo tudo errado, estamos pecando, estamos lá fazendo adultério lá com as mulheres, né, do povo que vinham lá trazer sacrifícios, estavam roubando os sacrifícios lá, pegavam lá os que era para ser para Deus, pegavam para eles, enfim, faziam tudo que não prestava, eles faziam. E aí pensaram, o que vai nos salvar é a Arca da Aliança, porque é ali que está o poder, né? É um engano religioso. É um engano religioso que muitas pessoas até hoje estão, né? Eles acham que o poder está em coisas, né? Vamos dizer assim, infelizmente tem pessoas que pensam assim, né? Que existe, sei lá,
um crucifixo. Tem pessoas que pensam, né, olha lá, olha o crucifixo, não sei o que lá. Outros olham para uma cruz, não, olha essa cruz, né? Quer dizer, eu lembro lá de uma senhora que uma vez falou um negócio desses, né? Quando eu entrei na igreja e vi o crucifixo e tal e coisa, né? Que era tipo assim, isso me deu poder ou uma coisa assim, né? Quer dizer, né? Então, coisas, ver o poder de Deus nas coisas, e isso está errado. Quer dizer, uma coisa, uma cruz, ela tem um valor simbólico dentro de um contexto, mas o poder nunca está na coisa, nunca está na coisa em si mesma. Coisas, né? E nós cristãos principalmente. No Antigo Testamento tinha muitos objetos sagrados que eles tinham, e se a gente vê, esse aqui é um exemplo muito claro, 1 Samuel, muito claro, né, de que Deus não prendia o poder dele nas coisas. Deus não disse, tá bom, então, mesmo que o povo está lá todo em pecado, mas é porque a Arca da Aliança é algo santo, então eu vou dar vitória para o povo. Não. Deus disse, o povo está em pecado, então não vou dar vitória para o povo. Não interessa eles levar a Arca da Aliança, o que eles quiserem, não interessa, eu não vou dar vitória. Quer dizer, a vitória do povo de Israel estava sempre associada com isso, com a santidade, com a reverência, com o temor, com a obediência, sempre com essas coisas. Nunca com isso, objetos sagrados ou coisa assim. E isso vale até hoje, a mesma coisa, a mesmíssima coisa. O que não faz mal, né, ter algumas coisas, uma decoração bonita na igreja, uma decoração, sei lá o que, né? Ter uma igreja bem decorada, etc. Quer dizer, não é ruim, não é feio, né? Quer dizer, lá, eles tinham lá uma Arca da Aliança toda coberta de ouro e tal, não é feio. É algo simbólico, é interessante, mas que pode ajudar, vamos dizer assim, para os verdadeiros judeus que criam de verdade, aquilo de alguma maneira edificava eles. Agora, para os outros que só estavam em pecado, aquilo não, né, virou uma religiosidade, uma idolatria. Virou uma idolatria, assim como, né, uma cruz pode ser para um símbolo, para o outro é um objeto de idolatria, né? Então, depende da pessoa, como ela vê. E importante nós aprendermos que já no Antigo Testamento isso era assim. Tem pessoas que acham que do Antigo Testamento para o Novo Testamento há uma mudança fundamental. Que dizem, não, o Deus do Antigo Testamento era um Deus rígido da lei, e o Deus do Novo Testamento é um Deus da graça, alguma coisa assim. Não, nada a ver, nada a ver. É o mesmo Deus. Os princípios são os mesmos. E a gente vê, né, aqui é um exemplo concreto disso. Quem é obediente, quem é fiel a Deus, tem comunhão com Deus, recebe as bênçãos espirituais, e quem desobedece a Deus, né, pode fazer o que quiser, pode fazer lá seus sacrifícios, pode, né, como é que esses dias ainda li em algum lugar lá que um cara bem rico no Brasil pagou para a Igreja Católica, não sei, para fazer não sei quantas missas, né? Depois que ele morresse era para fazer missas e missas e missas lá. Pagou um rio de dinheiro para a Igreja Católica para eles ficarem fazendo missas e missas e missas para tirar a alma dele do purgatório, né? Quer dizer, tem esse tipo de coisas já no tempo do Antigo Testamento. Mostra que não é assim, não é por aí. Então, Saul. Então, ok. Saul foi escolhido rei, e o que destacava? Por que Deus permitiu que Saul fosse rei? Porque o povo queria um rei, para quê? Né? Queremos um rei, alguém que esteja diante de nós, alguém que nos lidere, né? Um líder e tal, né? Então Deus deu para eles quem? Exatamente isso que eles queriam. Algum que enchesse os olhos deles. Então escolheu lá um bem alto, né? Um homem bem alto, que era uma cabeça mais alta que os outros, em média. Forte, alto, né? Todo mundo, que maravilha, temos um rei forte, alto, grande, bonito, né? É para o povo depois aprender que isso não significa nada. Ser grande, bonito, forte, não significa nada.
Davi, né? Pequeno, né? Pequenininho. Bom, feio ele não era, mas que era pequeno, né? é, então, veio depois, né? Exatamente para isso. O povo primeiro aprender, peraí, grande e forte não ajudou, não levou as pessoas para Deus, não abençoou as pessoas. Então, para eles poderem aceitar o que veio depois. Conforme o coração de Deus. Aqui eu escrevi uma página inteirinha sobre um assunto que é salvo para sempre. Um assunto extremamente importante que aqui na Alemanha se debate com frequência. Muitas pessoas acreditam nisso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tem pessoas que estão acreditando isso de todo o coração. Se uma pessoa se converte, então ela tem a salvação garantida para sempre. E esta é uma doutrina muito errada. Muito errada. Eles dizem, se alguém se converter de verdade, nunca mais vai cair da fé. Soa bonito, e vamos dizer assim, se eu pensar na minha experiência, eu também me converti, até hoje não caí da fé, então, né? Pode ser verdade isso, se alguém se converte de verdade e nunca vai cair da fé. Só que eu não sou o critério para a palavra de Deus. E na Bíblia nós vemos muitas pessoas que se converteram de verdade e caíram da fé. Muitas pessoas. Eu peguei aqui só alguns poucos exemplos. Tinha, na verdade, muito mais. Eu podia escrever aqui várias páginas. Escrevi só uma página sobre esse assunto. Partindo de Saul. Porque Saul, ele no início, ele era crente. Ele cria, ele seguia até um certo ponto. Buscava a Deus. E chegou até um ponto que ele profetizava, quer dizer, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, peraí, alguém que foi cheio do Espírito Santo, ele tem que ser crente. Não tem como um não crente ser cheio do Espírito Santo. Então, ele era crente num certo período da vida dele, mas Deus retirou dele o Espírito Santo. Quer dizer, ele decaiu, se afastou, foi rejeitado por Deus. Quer dizer, uma pessoa que de fato foi crente 100% e depois decaiu totalmente, foi rejeitado totalmente. E, por exemplo, o próprio Satanás, Satanás, ele, quer dizer, antes de se tornar Satanás, ele era Lúcifer, e então ele estava assim, com Deus, estava 100% salvo, junto com Deus, e depois se perdeu. Mais um exemplo. Claro que talvez não sirva como uma prova para falar sobre seres humanos, mas existem muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Por exemplo, em João 15, Jesus diz, todo ramo em mim que não dá fruto será lançado no fogo. E esse lançado no fogo, se a gente entender o que Jesus está querendo dizer, está falando do quê? Do inferno. Quer dizer, todo ramo em mim que não dá fruto será lançado no fogo. Está falando que em mim. Está falando dos ramos ligados a Ele, das pessoas que estão ligadas a Ele de verdade. Mas se não produzirem frutas, vão ser cortados e lançados no fogo, ou seja, no inferno. Então Jesus mesmo disse isso. Hebreus capítulo 2, versículo 3. E esse Hebreus 2 e 3 é, para mim, pessoalmente, um versículo bem importante. Dos 1000 versículos importantes que eu tenho, esse é um deles. Que eu, quando eu era lá adolescente, eu li esse versículo, não sei aonde que eu li, porque naquela época ainda não tinha lido a Bíblia toda. E eu fiquei bem impressionado com esse versículo e peguei assim na margem da Bíblia, na borda da Bíblia, na borda da Bíblia, peguei com um marca-texto e escrevi assim, HB 2.3, na borda da Bíblia. Este versículo que diz o quê? Como escaparemos à condenação se ignorarmos uma salvação tão grande?
Né? Quer dizer, a quem está se referindo? Como escaparemos? Quer dizer, o verbo está declinado, né, na primeira pessoa do plural. Está falando de quem? Nós. Eu, tu, ele. Nós. Nós. Como nós. Ou seja, de quem está falando? Sim, o autor da carta aos Hebreus e dos crentes. Estão lendo essa carta. Como escaparemos nós se ignorarmos uma salvação tão grande? Ele está querendo dizer o quê? Olha, pessoal, se vocês não ficarem firmes nessa salvação, vocês não vão escapar. Nós não vamos escapar. Ele se inclui. Se eu ignorar essa salvação, eu não vou escapar. Ele está se incluindo. O próprio autor da carta. E o interessante, se a gente ler a carta aos Hebreus todinha, do início ao fim, prestando atenção nesse detalhe, a gente vai ver que um dos principais objetivos da carta aos Hebreus era falar da importância de permanecer na fé, de não decair da fé. Agora, se de fato fosse assim, que uma pessoa, uma vez que ela se converta, ela está salva para sempre, então podia jogar fora a carta aos Hebreus, porque para que dizer para as pessoas, fique firme, não decaia, né? Para que falar isso se uma vez que a pessoa se converteu é garantido que ela nunca mais vai se perder? Ou então 2 Timóteo 2,12. Paulo escreve a Timóteo: se nós o negarmos, ele também nos negará. Ele está falando de quem? Ele e Timóteo. Paulo falando com Timóteo: olha, Timóteo, se nós negarmos a Cristo, ele vai nos negar. Então Paulo está falando, sim, que é possível que alguém que é crente, claro, Paulo e Timóteo eram crente com certeza. Se alguém que é crente com certeza, tão crente como Paulo e Timóteo, negar a Cristo, vai ser negado por Cristo, vai decair da fé, vai decair da salvação. Outro exemplo, 1 Timóteo 6,10. Paulo fala de pessoas que se afastaram da fé por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro. 1 Timóteo 1,19. Outros que naufragaram na fé por não terem mantido uma boa consciência. Está escrito lá, naufragaram na fé. Ou seja, tinham fé e depois não tinham mais. Naufragaram. Por exemplo, 1 Timóteo 1,18 a 20. Himeneu e Alexandre. Eram crentes. Participavam da igreja, eram obreiros e tudo, se afastaram, decaíram. 1 Timóteo 3,6. Líderes, até líderes podem cair e ser condenados por causa do orgulho. Demas, 2 Timóteo 4, 9 e 10. Demas era um obreiro da igreja e caiu da fé. Então a gente vê que existem muitos exemplos na própria Bíblia, o Novo Testamento está cheio. Ou Hebreus 6, 4 a 6, que fala de pessoas que se converteram em todos os pontos. Quer dizer, ele faz questão de fazer uma lista de pontos que provavam que essas pessoas eram convertidas mesmo. Ou seja, foram iluminadas, provaram o dom celestial, foram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram as virtudes da era do mundo vindouro. 5 coisas que são provas de que aquelas pessoas eram mesmo crentes e depois caíram. Caíram. Depois de ter passado por tudo isso, uma conversão de verdade, experimentado todas essas coisas aqui, decaíram da fé. Então, por isso, a gente não pode aceitar essa doutrina, uma vez salvos, salvos para sempre. É uma heresia muito forte. É uma heresia com consequências terríveis. Por quê? Porque aí as pessoas que creem nessa doutrina, eles pensam assim, tá, uma vez salvo, salvo para frente, sempre o que vamos fazer? Vamos evangelizar as pessoas? Você quer aceitar Jesus? Eu aceito Jesus? Ótimo, então pronto. Está tudo garantido, feito, você vai para o céu, não interessa o que você faz aqui para frente. Quer dizer, basta evangelizar as pessoas, fazer elas tomar uma decisão, levantar a mão e pronto. Está todo mundo salvo, todo mundo vai para o céu. Vamos, levantar, fazer aí 1000 pessoas, levantar a mão, aceita Jesus, salvamos 1000 pessoas. Só que isso é mentira, isto não é assim.
O motivo de eu estar fazendo todo esse discipulado é exatamente o contrário. É exatamente porque eu acredito que a pessoa pode sim cair, é que eu estou trabalhando dia após dia para manter as pessoas na fé, pelo discipulado. Para dizer, fique na fé, fique firme, não decaia. Né? Isso que é o discipulado, é fazer a pessoa se fortalecer, se firmar, se tornar cada vez mais sólida em sua fé, para que quando ela morra, ela seja salva. Porque esse é o dia da decisão, quando a gente morre, é o dia que vai ser, puxado o traço embaixo do cálculo, vamos dizer assim, puxado o traço para ver o resultado. Se a pessoa vai ser salva ou não, se a pessoa tinha comunhão com Deus, se tinha um relacionamento com Deus, se ela, enfim, era um cristão verdadeiro ou não. Naquele momento, não é no momento lá dentro da igreja que a pessoa levanta a mão. Esse é o início da caminhada, é entrar pela porta estreita. Só que entrar pela porta estreita não é tudo. Diz lá, entrai pela porta estreita e andai pelo caminho estreito. Essa que é a questão. É necessário se converter? Sim, mas é necessário andar pelo caminho estreito para chegar no final, no destino, que é Jesus. Tá bom, para terminar essa lição, o jovem Davi. Vamos falar aqui só sobre o jovem Davi, não sobre o rei Davi, mas sobre o jovem Davi. E que foi ungido rei, ainda pequeno e jovem. E isso traz de novo mensagens para nós, fortes mensagens. Por exemplo, Deus não olha a aparência. Samuel chegou lá, perguntou para Jessé, traz os teus filhos, ele trouxe lá os filhos, olhou para o mais velho, lá forte, guerreiro, valente do exército de Saul, pensou, já vou pegando aqui o óleo da unção e tal. Deus falou, não é esse não. Então tá, vamos para o segundo, Tá bem forte, valente, corajoso, grande e musculoso, Não é esse, vai indo até que chega no último e não é esse. Tu tem mais algum filho aí? Tem mais um que tá lá, no campo, Tão pequenininho, tão fraquinho, Com certeza não vai ser esse, Por isso eu nem chamei ele, E aí a gente vê, que Deus não olha como a gente olha. Deus não olha para as aparências. E isso tinha que nos levar a refletir muito sobre as aparências. Como que as pessoas hoje vivem muito pela aparência. Muito, dão muito valor à aparência. E a gente também acaba sem querer dando valor à aparência. E eu digo assim, o ser humano, ele é tão sem vergonha que não tem como contornar isso. Não tem como contornar. Quer dizer, se tu chegar, tu pode ser o melhor, pode ser o gênio do investimento financeiro, mas se tu chegar lá na tua empresa lá de camiseta velha e jeans velho, todos vão achar que você é o zelador do prédio, E não o gerente da empresa, vamos dizer assim. Simplesmente é assim, E vice-versa, Se o zelador do prédio chegar lá de terno bem bonito, passado e gravata, todos vão lá, Senhor, Senhor e tal, As pessoas dão muito valor às aparências. Por isso, vamos dizer, nós cristãos devemos também cuidar da nossa aparência, nos procurar, nos vestir bem e tal, porque a gente sabe que as pessoas são idiotas, vamos dizer assim, Simplesmente é assim. Não adianta a gente querer fugir da realidade, Mas a gente sabe que Deus não olha para isso. Eu posso estar lá, um terno bonito e tudo, me olhar no espelho, olha só, estou aqui barbeado e tal, e coisa, perfumado, Deus não está vendo isso, não. Deus está vendo o coração, Deus está vendo a obediência e essas coisas, Ponto número 2. Davi sabia tocar harpa muito bem. Saul estava possuído por demônios e as músicas de Davi aliviaram o seu tormento. Por isso Davi inicialmente conquistou sua simpatia. O que isso nos ensina? A importância de hinos para alívio e libertação espiritual. Tremendo, Quantas vezes a gente se sente triste, deprimido, e aí vai lá, põe um louvor, e se sente melhor. Então, já
3.000 anos atrás e hoje a regra é a mesma, a lição é a mesma, louvar a Deus é libertador, agradecer a Deus com hinos tocados com instrumento musical, né? Com instrumento musical, porque já ouvi também um senhor aqui na Alemanha falar que instrumento musical é pecado, né? Ele queria na igreja dele proibir instrumento musical, só o canto vocal, né? Instrumento musical é do diabo, alguma coisa assim, né? E, não, a gente vê na Bíblia que, né, faziam louvor com instrumentos musicais. Davi louvava com a harpa, né? Próximo ponto, Davi rapidamente se tornou muito famoso porque derrotou o gigante Golias. A gente pensa, puxa, mas Davi, né? Davi, ele era corajoso, porque pensa bem, um rapazinho ali, um adolescente, se meter com um gigante, né? De 3 metros de altura, musculoso, forte, tudo isso. Mas vamos olhar para o contexto, quer dizer, vamos olhar um pouco mais para trás. Davi já tinha, em sua experiência, que nós falamos muito antes sobre isso, a experiência de vida. Então, Davi, né, ele não era um rapazinho que ficava o dia inteiro dormindo e jogando videogame, mas não, ele estava trabalhando o dia inteiro no campo, cuidando das ovelhas, e lá ele estava tendo que lutar contra o leão e o urso. Claro que o leão e o urso de Israel não é o mesmo leão da África e o mesmo urso polar, né? Os animais menores, vamos dizer assim, do que isso, que seria talvez como uma onça, ou enfim. Mas, enfim, um animal também bastante perigoso, esse leão da montanha de Israel, também perigoso. E aí, Deus deu força para Davi derrotar o leão quando atacou as ovelhas, deu força para Davi derrotar o urso quando atacou as ovelhas. E Davi percebeu isso, peraí, eu, tão pequeno, como eu sou, derrotar um leão? É porque Deus é que me ajudou a fazer isso. Aí depois, mais tarde, ele vai e derrota um urso. Aí ele pensa, mas eu tão pequeno, como eu consegui? É porque Deus me ajudou. E isso foram experiências que depois levaram ele a ter coragem de combater Golias. Não foi assim do nada, do zero, que surgiu essa questão de Golias, mas sim em cima de uma história que Davi tinha. E isso as pessoas costumam ignorar. Eles acham que Deus vai, né, fazer algo assim totalmente novo, zero, chocante, extremo, assim, né? Não, para Davi aquilo foi só como é que eu vou dizer assim, foi um terceiro degrau numa escada que ele já tinha subido 2 degraus. Como acontecia também com o povo de Israel, quer dizer, Deus, né, tirou o povo do Egito com muitos milagres e tal, e que ele esperava que o povo pensasse, tá bom, Deus fez muitos milagres, tirando nós do Egito, então agora Deus vai também fazer o milagre de ajudar nós a derrotarmos os inimigos, né? Assim funcionam as coisas. Deus faz milagres na vida da gente, e aí a gente constrói a fé da gente, que vai sempre crescendo em cima das coisas para uma próxima situação mais complicada que vai surgindo. Então, né, cada leão, né, que surge na vida da gente, que claro, a gente hoje não tem que lutar contra o leão, mas assim, né, no sentido figurado, as pessoas que são contra nós, que nos combatem, que não gostam da gente, que caluniam a gente, enfim, ou tentam roubar a gente, enfim, prejudicar, né? E são esses leões, né? Quer dizer, o diabo que está por trás disso, né? Até quando eu fiz a escola bíblica, lá quando eu tinha 17 anos de idade, eu li a Bíblia toda. Tinha lido a Bíblia toda, mas tinha ali uns 3 capítulos da Bíblia que eu não conseguia engolir, que eram os tais dos salmos imprecatórios, né? Quer dizer, salmos assim que xingam bastante os inimigos, né? Que falam, eu quero que os meus inimigos se explodam, e alguma coisa assim, nesse sentido, né?
E eu, não, peraí, um negócio desse não pode, né? Tá na Bíblia, né? E porque naquela época, né, eu imaginava um mundo cor-de-rosa, vamos dizer assim, porque eu era, né, 17 anos de idade, né, vivendo num mundo assim, né, tudo uma maravilha, todo mundo amigo, né, todo mundo legal, né, e com o passar do tempo eu fui vendo que existem mesmo pessoas más, pessoas que de propósito decidem fazer a tua vida um inferno, né? Sem você dar motivo para elas. Eu, no passar do tempo, descobri isso, né? E aí eu fui entender que aquele salmo, sim, tem a sua razão de ser, né? E aí são os tais de leões e ursos, né? Quer dizer, são simbólicos para essas pessoas, né? Pessoas que escolheram você como a vítima deles, né? Enfim, as pessoas, como se chamam, tem um nome, na psicologia tem um nome para isso, pessoas aí psicóticas, neuróticas, possessas, a gente fala, né? Que olham para você e dizem, esse aí eu vou acabar com ele, né? Por que? Não sei, mas não fui com a cara dele. Vou fazer da vida dele um inferno, né? Então existem pessoas que fazem isso, né? Eu descobri isso, né, pela experiência no passar dos anos, né? Então esses são os leões e os ursos, né? Os nossos, né? Tá bom, vamos terminar dando uma olhadinha rápida nesse apêndice, pesos e medidas na Bíblia. Nos tempos bíblicos, as unidades de medida não eram tão padronizadas como hoje, sofriam pequenas variações em épocas e lugares diferentes. Por isso escrevemos aproximadamente. Também porque, sim, a Bíblia foi escrita durante os 3.000 anos de história que a Bíblia cobre. Quer dizer, a Bíblia demorou 1.500 anos para ser escrita, mas ela conta coisas que aconteceram antes também. Então ela cobre um período de, digamos, 3.000 anos. Coisas que são narradas na Bíblia se referem a isso. Então, as unidades de medida não eram bem estáveis. E por isso, leia esta tabela e tente memorizá-la. Ao ler a Bíblia, é útil recorrer sempre a esta tabela para obter uma noção das dimensões das coisas daquela época. Então, tem algumas Bíblias que trazem, né, já traduzido, né, tantos metros, tantos centímetros, tantos quilos ou coisa assim. Mas muitas Bíblias, quando você lê, aparece lá côvados, ou caminho de um dia, ou caminho do sábado, ou estádio, ou homer, né, ou efa, e assim por diante. Trazem essas palavras para dizer medidas de quantidade, medidas de peso, medidas de tamanho, de distância. E para a gente entender melhor a Bíblia, seria bom a gente, né, entender essas palavras e não ficar lá imaginando quanto será que é um estádio, ou pensar num estádio de futebol. Talvez tenha uma pequena conexão, porque um estádio são 200 metros, se não me engano, aproximadamente 185 metros. O que bate mais ou menos com o tamanho de um estádio de futebol, né? Mas não sei se existe alguma correlação entre essa palavra e o estádio de futebol. Mas, né, por exemplo, caminho de um dia. Quanta distância uma pessoa consegue caminhar num dia? Ou alqueire, né? Hoje a gente fala alqueire para uma medida de terra. Naquela época era uma medida para líquidos, né? 12 litros, aproximadamente 12 litros. Ou então aqui... substâncias líquidas, couro, bato, rim, log, né? Peso, talento, mina, ciclo, beca, gera, aquisita. Então são tudo palavras que vão aparecendo nas Bíblias. Seria bem importante saber quanto quando se lê a Bíblia, está entendendo do que se trata. E não ficar imaginando. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu fazia isso, ficava imaginando, deve ser isso, né? Mais tarde, quando fui estudar, vi que não era nada daquilo e isso atrapalhou meu conhecimento, meu entendimento da Bíblia. Ficava imaginando coisas que não eram.
e assim não entendia direito a Bíblia. No tempo do Antigo Testamento não existiam moedas, o valor do dinheiro era determinado pela pesagem de um metal. Talento, mina, ciclos, peças de prata eram baseados em unidades persas. Só depois do exílio babilônico é que os israelitas padronizaram moedas, ou seja, cunharam moedas. Eu vou ler as 3 perguntas que nós logo vamos debater. Onde ficava o lugar de culto da época dos juízes? Pergunta número 2. Compare as características de Saul e Davi. E pergunta número 3. Seriam a aparência ou a simpatia critérios bons para a escolha de líderes? Amém. Glória a Deus.